E ó, daqui a pouquinho tem o primeiro episódio da série sobre a tríplice coroa do Cruzeiro, que tá completando 20 anos. Mas antes, bora de informações ao vivo, porque o Cruzeiro tá forte na busca por contratações e 2 possíveis reforços estão deixando a torcida empolgada. Everton Ribeiro e Lucas Romero. Informações com o Lud Ciance, que está na Toca da Raposa 2. Como é que estão essas negociações, Lud, minha queridona? Fala, queridão. Pois é, o Cruzeiro tá tentando trazer, na verdade, esses 2 nomes de volta, né? O Romero, hoje ele tem contrato com o León do México, o contrato dele por lá vai até 2025, até o fim de 2025. Então o Cruzeiro teria que fazer uma negociação aí para encerrar esse contrato um pouco antes, talvez, enfim. E segue então nessas conversas para tentar trazer o volante para cá. Ele que estava com o Larcamón, né? O Larcamón trabalhava lá no León, então já tem essa afinidade com o treinador e também com a torcida por aqui. E o Everton Ribeiro, né? Que tem contrato com o Flamengo até o próximo dia 31, agora finalzinho do ano. Uma situação que ainda está indefinida e o Cruzeiro espera então essa definição do contrato, como fica a situação do Everton Ribeiro lá com o Flamengo, para aí sim tentar trazer, fazer essa investida real para tentar trazer o jogador aqui para a próxima temporada. Mas já foi revelado o interesse, né? O Cruzeiro já revelou esse interesse ao Everton Ribeiro e agora espera então, mas os cruzeirenses estão enchendo as redes sociais dele pedindo para ele voltar. Boa, Lud, muito obrigado. Vocês seriam 2 boas contratações. Gente, a tríplice coroa do Cruzeiro aí tá completando 20 anos. Até o ano de 2003, gente, nenhum clube desse Brasilzão de meu Deus tinha vencido estadual, Copa do Brasil e o Brasileirão na mesma temporada. Aí rolou em 2003, inesquecível, que tinha um timaço, Alex, Aristizábal, Gomes, um timaço comandado pelo Pofechô Luxemburgo ainda. Parou uma série com 3 episódios com os bastidores daquelas conquistas. Dourada e imponente. Pode não ter sido a mais importante, mas foi a taça que abriu caminhos em um ano mágico. Falava assim, esse campeonato rural, que não sei o que só atrapalha, que não sei o campeonato rural. Aí eu falava, Zezé, vamos ganhar esse campeonato rural, que é melhor ganhar do que perder o campeonato rural. E depois deu a tríplice coroa com o campeonato rural, né? No dia 16 de março de 2003, o Cruzeiro erguia o troféu de campeão mineiro. É campeão! É campeão! O título foi conquistado em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, na penúltima rodada do campeonato. E acredita que a taça quase não chegou para a festa? Bom dia. A taça veio? A taça deve estar chegando. Valdir Barbosa era gerente de futebol do Cruzeiro na época. Explica o que aconteceu. Se nós ganhássemos da URT em Patos de Minas, o Cruzeiro seria campeão mineiro. E nós conversamos com a Federação Mineira de Futebol antecipadamente para que a taça pudesse ir. Mas a taça não foi. E o Cruzeiro foi cobrar da federação. E acabamos chegando a um acordo e tivemos que mandar uma aeronave, um King Air na ocasião, de volta a Belo Horizonte para buscar a taça e também o carregador da taça, que era da Federação Mineira de Futebol. Vocês já estão levantando o troféu? Estamos aqui levantando, pondo a taça no lugar mais seguro. A jornada do Cruzeiro no estadual também começou com uma viagem e para outra cidade do Alto Paranaíba, Araxá. O time ficou concentrado na tranquilidade desse hotel com águas termais. Na época, seu Barçanufo trabalhava na recepção. A alegria era imensa em ter o time do Cruzeiro aqui conosco aqui. E não só eu, mas também a cidade inteira movimentou em volta da temporada do Cruzeiro aqui em Araxá. Um time que tinha nomes como David, Aristizábal e o veterano Marcelo Ramos. E foi uma novidade muito grande para as pessoas que estavam ali no hotel, né? E ver os jogadores, ver os ídolos, né? Foi uma
situação diferente até pra gente ter esse calor humano também da torcida, dos funcionários do hotel. A ideia de levar o time para o interior foi de Vanderlei Luxemburgo, comandante da Tríplice Coroa. Ele começou a montar o elenco multicampeão no final de 2002 e um nome não podia faltar. O Vanderlei falou assim, eu quero o Alex. Eu falei assim, não, o Alex não vai dar não. Nós rescindimos o contrato dele. Depois de uma passagem rápida em 2001, Alex tinha sido descartado pelo Cruzeiro. Eu ainda tinha contrato com o Cruzeiro para 2002, mas para minha surpresa, em janeiro de 2002, a diretoria do Cruzeiro acaba me dispensando. Eu tive que dar toda uma volta. E passados 9 meses, setembro de 2002, o Luxemburgo me liga. O treinador chamou Alex de volta e fez uma promessa para a diretoria. Eu garanto que vai dar certo. E outra coisa, se não der certo, você pode descontar no meu salário. O que fez Alex em 2003 está gravado na memória dos cruzeirenses. Alex bateu! Mas ele foi também personagem de um episódio curioso que aconteceu ainda na pré-temporada em Araxá. O Cruzeiro disputou um amistoso com o time da cidade, União Araxá. Mesmo com muita chuva, as arquibancadas estavam cheias. Seu Marcos estava lá para ver o filho, que era jogador do União Araxá, e foi parar numa confusão dentro de campo. Por causa de uma trombada que ele deu com o Alex, e veio um jogador do Cruzeiro, que se não me engano era o Paulo Miranda, e deu uma cabeçada nele. Então nessa hora o sangue ferveu, né? Ele não pensou duas vezes. Eu fui no portão, firmei o portão abriu. No que ele abriu, eu entrei correndo para dentro do campo. A invasão foi registrada nessa foto. Todo mundo parou, a polícia chegou, foi realmente um tumulto, né? Mas a minha intenção era não deixar meu filho ser agredido, né? Tumulto controlado e o Cruzeiro venceu o jogo por 8-2. O Cruzeiro sobrava em campo, como foi em toda a campanha naquele estadual. A gente ganhou o Campeonato Mineiro, assim, com todo respeito às outras equipes, com muita tranquilidade, né? Um dos principais jogos foi o clássico contra o Atlético no Mineirão. O Cruzeiro saiu atrás, mas venceu por 4-2. Alex marcou 2 vezes e ainda deu passe pro David e pro Marcelo Ramos fechar o placar. Ele com uma visão de jogo maravilhosa, né? Um craque. Conseguiu me ver ali, dar um passe de letra, e eu no meu estilo, né, de colocar bem a bola de chapa, consegui fazer o 4º gol. O camisa 10, bancado por Luxemburgo, foi o artilheiro do Cruzeiro com 9 gols. Um deles na vitória por 4-0 em cima da URT, naquele jogo que garantiu o título antecipado. E a taça que chegou de avião voltou do mesmo jeito para BH, dessa vez junto com o time. Foi muito bacana porque a gente queria mesmo, o campeão tem que estar com a taça, mesmo se a gente voltar de ônibus, tem que voltar com a taça, mas aí foi bem bacana essa situação mesmo. O time voltou para casa em festa, mas ainda faltava um jogo para o fim do Campeonato Mineiro. Esse seria aqui no Mineirão, diante da torcida. E o Cruzeiro ainda tinha uma missão a cumprir: terminar o estadual invicto. A partida foi contra o Tupi, campeão do interior. 4-0 em mais um show do Alex, que marcou por cobertura. De cabeça. De Alex para o Cruzeiro! Possível para o Alex. E com a marca registrada dele, de letra. Cruzeiro tá de parabéns, fez um belo campeonato, tô fechando com chave de ouro. O Cruzeiro fechou o estadual com 10 vitórias, 2 empates, o melhor ataque e a melhor defesa da competição. E aquilo ali nos sinalizou que nós poderíamos ter um ano maravilhoso. E ali marcava a abertura de um ano mais vitorioso do clube na sua história, né? A gente nunca prevê o que vai acontecer e o tanto que aquilo ali fez parte da história do Cruzeiro. Se liga que amanhã tem o 2º episódio com a conquista da Copa do Brasil, viu? Quais são as novidades para hoje, hein? Por que
esse anúncio oficial do Gabriel Veron não sai, hein, Fred? Tudo bem? Realmente são pequenos detalhes, principalmente em relação ao que o atacante pretende receber na faixa salarial, que está sendo negociado diretamente com o empresário dele, claro, e também com relação aos valores que o clube português tem a receber. Já houve sim a liberação, o Porto já deu ok, já concordou com os valores anunciados pelo Cruzeiro, né, celebrados entre as partes, mas a transferência internacional geralmente tem esses problemas mesmo. É um pouco mais demorado, essa documentação tem sido providenciada e em breve, ainda se acredita que ainda neste ano, não vai esperar a virada não, o Gabriel Veron será oficializado como jogador do Cruzeiro. E ele deve chegar a Belo Horizonte antes mesmo da data de apresentação do restante do elenco, para passar por aqueles exames, aqueles testes e oficialmente fazer aquela tradicional foto da assinatura do contrato na sede do Cruzeiro. É um jogador que teve uma passagem ruim pelo Porto, essa é a grande verdade, foi prejudicado por lesões nessa temporada, jogou pouco, teve algumas passagens inclusive pelo time B do Porto, né? Não era essa a expectativa dele quando foi para a Europa defender a equipe portuguesa, mas é um jogador que busca a retomada na sua carreira. Vamos ver como será esse processo do Gabriel Veron aqui no Cruzeiro. Já é certo, a gente fala sempre com a cautela, né? O Samuel, por exemplo, sempre usa essa expressão, mas nesse caso aí é aguardar mesmo só os trâmites burocráticos para que as partes cheguem a um acordo. É claro que o Samuel pode até falar mais a respeito disso. O Gabriel Veron teve que ceder em parte do salário que ele recebia em Portugal, não será que achava que inicialmente valeria o jogador. O Porto fez um investimento para tê-lo, agora vai ser uma nova oportunidade para o atacante buscar novos ares aqui na Toca da Raposa, Pedro. Zagueiro, né, que possivelmente estaria na mira, Cruzeiro inclusive já teria se assustado com relação a valores, mas eu confesso que depois daquela resenha de ontem aqui não esperava, né, que fosse aparecer uma especulação envolvendo o zagueiro tão cedo, viu, Fred? A gente tenta buscar as informações, o Cruzeiro não fala sobre negociações em andamento, ninguém do Cruzeiro, mesmo extraoficialmente, confirmou essa sondagem, mas teria feito apenas uma análise de mercado, sabendo os jogadores brasileiros que estão no continente europeu, que estariam em fim de contrato, que teriam eles, nessas condições, é o Léo Duarte, zagueiro que defendeu o Flamengo aqui no Brasil, fez parte daquele elenco em 2018, em 2019 do Flamengo, 2018 ainda era titular, mas em 2019 já não era, 2018 foi semifinalista da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro pelo Flamengo, mas está no futebol turco, mas a proposta é algo assustadoramente fora das possibilidades do futebol brasileiro atual. 15 milhões de euros pelo jogador. 15 milhões de euros, fazendo a contação atual, que está mais ou menos 5,40, dá aí quase 80 milhões de reais para trazer um zagueiro que cá entre nós não é nenhuma assumidade assim para valer 80 milhões de reais. Então os valores estão realmente acima de qualquer limite. O Cruzeiro tem buscado sim, tem sondado sim mercados alternativos. Nós temos que lembrar que o Marlon, por exemplo, ele estava num clube secundário da Turquia e foi uma aposta que o Cruzeiro fez e deu super certo. É considerado um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. E número de desarmes, por exemplo, foi quem teve o maior índice na competição. Não só em um mesmo jogo, foram 11 desarmes diante do Red Bull Bragantino, quanto na média geral. Então, foi uma negociação que o Cruzeiro foi buscar um jogador que estava, entre aspas, esquecido num time secundário da Turquia, foi tentar fazer isso agora, tem que buscar mais, porque o mercado está exigindo muito, mas muito dinheiro nesse momento, um mercado muito inflacionário. Então tem que buscar alternativas para contratar sem envolver tamanho sacrifício financeiro nesse momento para a SAF do Cruzeiro. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.